A renda variável pode parecer ser um assunto muito complexo e difícil de aprender para muitas pessoas, mas se a gente souber alguns princípios que se provaram ao longo do tempo e princípios que grandes investidores utilizam, a gente pode realmente transformar os nossos resultados ao investir com foco no longo prazo. E por isso, nesse vídeo, eu trouxe 5 passos para você ganhar dinheiro investindo. Fala, jovens investidores e investidoras, aqui fala é o Cauã, esse é o Jovem Mercado. E antes de começar o vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, que isso vai estar dando uma força muito grande aqui pro canal e levando esse conteúdo adiante, ajudando outras pessoas a iniciarem na Bolsa de Valores aí da forma correta. E se você não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui embaixo para estar recebendo os próximos conteúdos assim como esse e vamos pro conteúdo, né? O primeiro passo é ter uma mentalidade a longo prazo, um dos princípios mais importantes para os grandes investidores que conseguiram formar e construir um patrimônio relevante na Bolsa de Valores foi ter uma mentalidade de longo prazo aliado à paciência e disciplina desses investidores de estarem constantemente comprando bons ativos, adquirindo e sendo sócio de boas empresas e principalmente pensando no seu futuro a longo prazo. O tempo nos investimentos é um fator exponencial para o crescimento aí do nosso patrimônio por conta dos juros compostos, que aumenta e ganha cada vez mais força ao passar dos anos e das décadas, formando aquele famoso efeito bola de neve. Isso porque a principal característica de uma aplicação que rende a juros compostos é acumular juros sobre juros, ou seja, os juros incidem sobre o valor do capital inicial, o valor investido inicial, e também sobre os juros já acumulados. Então, isso acaba aumentando esse valor e esse montante a cada mês. O capital inicial mais os juros que você ganhou e ele rende em cima desses dois somados. Então, isso vai aumentar e vai virando uma bola de neve cada vez maior ao longo do tempo. Por isso, os juros compostos são um mecanismo poderosíssimo de geração de riqueza no longo prazo. E quem investe aí com foco no longo prazo, nos seus investimentos, pode ser em ações, fundos imobiliários, ou até mesmo na sua carteira de uma forma geral, você consegue estar aproveitando esse poder, essa força dos juros compostos aliado ao seu patrimônio, aumentando ele de forma exponencial ao longo dos anos. Muitos aprenderam sobre juros simples, juros compostos na escola, e para deixar esse conceito mais simples e entender mais como é que ele funciona, basicamente o poder da multiplicação dos juros compostos se baseia em 3 variáveis, que é o capital investido, o tempo e a rentabilidade. Sendo o tempo que esse dinheiro ficar investido a variável mais importante. Por isso, quanto maior o tempo desse dinheiro investido, maior é o capital acumulado. No curto prazo, pode parecer que os juros compostos não são tão importantes, não significam muita coisa, mas quando a gente pega períodos de 10, 20, 30 anos, a gente consegue realmente ver o poder que eles têm e a força deles ao passar das décadas e dos anos. Um grande exemplo de quem soube utilizar os juros compostos ao seu favor e teve uma mentalidade a longo prazo foi o famoso Buffett, beleza? Como nós podemos ver na imagem, a progressão aí do seu patrimônio ao longo dos anos. A maior parte do enorme patrimônio dele foi construído após os 50 anos de idade. Cerca de 94% de todo o patrimônio dele só veio depois que ele completou aí 60 anos de idade. E essa evolução corrobora para esse primeiro passo que a gente falou da importância de investir com foco no longo prazo. E é um sinal claro da força dos juros compostos e da importância que os juros compostos têm em exponencializar o crescimento do seu patrimônio ao longo do tempo. O segundo passo é investir no que você conhece. Esse é um ponto que muitos investidores, muitos mesmo, não fazem. Parece ser óbvio, mas os investidores acabam não fazendo isso. E esse é um conceito muito importante e destacado tanto pelo Charlie, que é sócio do Warren Buffett, e pelo próprio Warren Buffett, aí destacado na filosofia de investimento de ambos os investidores na hora de escolher boas empresas, que é o chamado círculo de competência. E o que é esse conceito de círculo de competência? Basicamente, você não precisa ser um especialista de várias empresas ou de vários setores, basta você aproveitar um conhecimento prévio que você já tem em relação a alguma área, ou mesmo uma familiaridade que você já tem, ou algum assunto que você domina mais, e aproveitar isso para selecionar boas empresas desse setor que você já conhece e você já é mais familiarizado. Você não precisa de estar investindo em empresas que você não conhece, setores que você não conhece. O ideal é que você invista em coisas que você conhece, em negócios simples de entender e que você vai ter confiança realmente de explicar como esse negócio funciona, como que ele gera renda e muito mais. Essa é a importância de você investir no seu círculo de competência, investir no que você conhece. Esse círculo de competência é basicamente
a área de entendimento que você tem a respeito de um determinado assunto ou determinado setor aí que você acaba trabalhando ou você estudou bastante tempo. Um exemplo para poder exemplificar melhor esse assunto e deixar mais simples é como, por exemplo, se você fosse um médico, estudou vários anos, pesquisou, continua se aprimorando, está diariamente sendo exposto a esse assunto em relação ao setor de saúde, de uma forma geral. Não vou especificar, mas de uma forma geral, o setor de saúde. Então você, sem dúvidas, tem uma certa vantagem nesse setor de entendimento em relação aos investidores e um entendimento maior do que outras pessoas que não estudaram e se dedicaram tanto tempo quanto você. Então, dê prioridade e selecione e procure selecionar boas empresas desse setor da área de saúde. Muitas pessoas acabam não fazendo isso, como por exemplo, algum médico aí acaba investindo no setor petroleiro, investindo em empresas de alimentação, sabe? Não tem muito uma correlação e ela acaba não aproveitando esse seu conhecimento, essa sua familiaridade que você já tem, a sua bagagem, aí ela acaba saindo da sua área de competência ao invés de estar primeiramente aproveitando e investindo em bons negócios naquela área que você entende. Então, por que não dar prioridade a empresas do setor de saúde na formação da sua carteira? Por que não selecionar as melhores empresas desse setor que você já entende, já tem um certo domínio e uma familiaridade? Você entende? Não que seja errado, mas elas acabam fugindo desse círculo de competência. Isso é um conceito muito importante e foi um fator crucial para esses dois grandes investidores que eu citei, o Charlie e o Warren Buffett. O terceiro passo é investir em empresas que tenham vantagens competitivas. Primeiramente, o que é uma vantagem competitiva? Basicamente, é algum tipo de superioridade de uma empresa em relação à sua concorrente, o que proporciona para essa empresa que tem uma vantagem competitiva melhores resultados e uma maior chance de conseguir sucesso nesse setor. É o motivo que leva o consumidor a escolher um produto de determinada empresa e não escolher o de outra. O que a gente precisa analisar numa empresa para entender se ela de fato tem ou não vantagens competitivas são basicamente 3 pontos principais, que é o primeiro, se ela tem um produto ou serviço diferenciado, um produto ou serviço exclusivo. Como você sabe se uma empresa tem um produto ou serviço diferenciado? Simplesmente por meio aí da facilidade que esse consumidor, esse cliente tem de trocar o produto ou serviço dessa companhia por de outra companhia. Se é muito fácil para um cliente ou consumidor deixar de consumir de uma determinada empresa para começar a consumir de outra, é porque essa primeira empresa aí não tinha um diferencial no seu produto ou serviço e o cliente acabou optando por outra. Agora, se uma empresa tem um produto ou serviço que é capaz de fidelizar esse cliente, é capaz de proporcionar uma experiência diferente para ele, a ponto que esse cliente não queira consumir de outras empresas concorrentes, é porque realmente essa empresa tem um diferencial aí no seu produto ou serviço. Um grande exemplo disso que a gente pode observar no nosso dia a dia são os produtos da Apple. O iPhone, o AirPod, o MacBook, esses são produtos que existem uma gama muito grande de fãs a respeito deles e defendem de unhas e dentes esses produtos, independente do que seja, do lançamento da empresa, e eles sempre vão estar optando pelo lançamento, pelos novos lançamentos da Apple, por exemplo, de algum iPhone, o AirPod e de novos produtos. Eles realmente preferem e deixam de consumir de outras concorrentes para consumir somente da Apple. Esse é o ponto de uma empresa que conseguiu fidelizar bem o seu cliente e proporcionar uma experiência muito melhor, a ponto de deixar esse cliente sem vontade de comprar produtos dos seus concorrentes. O segundo ponto é o top of mind, ou também conhecido como reconhecimento de marca. Esse é um conceito que pode ser entendido como uma conquista das empresas de um espacinho na mente do consumidor. Como, por exemplo, quando você pensa em tênis, qual marca que vem na sua mente? Quando você pensa em hambúrguer, qual marca vem na sua mente? Quando você pensa em refrigerante, qual marca vem na sua frente? Ou até vem na sua mente, ou até mesmo em refrigerante. Qual marca que vem na sua mente? Você está entendendo? Tá vendo? Esse é um ponto que a gente acaba nem percebendo, mas é um conceito muito importante que a gente pode entender como uma vantagem competitiva. Todas essas são empresas que possuem um reconhecimento de marca, que possuem um produto ou serviço com qualidade diferenciada, algo exclusivo mesmo. Isso faz com que essas empresas sejam reconhecidas mundialmente, de tantas pessoas falarem entre si e acabam conquistando esse espacinho na mente do consumidor. Um ponto curioso e que acaba até sendo engraçado é que algumas empresas fizeram esse processo tão bem que muitas vezes os consumidores acabam confundindo o nome do produto com o nome da marca da empresa em si. Como é o caso do Cotonete, que é um nome comercial da empresa Johnson & Johnson. Na verdade, o nome verdadeiro do Cotonete, vou até ler aqui, é haste flexível de plástico com algodões em suas pontas. Dificilmente alguém falaria isso,
Um outro exemplo que a gente tem aqui é o do Bombril, que na verdade é o nome da empresa e não o nome do produto em si. O nome do produto mesmo é palha de aço. Mas vocês entendem o poder disso que essas empresas alcançaram? O terceiro ponto é o poder de precificação, que significa que o negócio consegue aumentar o preço do produto que eles vendem sem perder uma quantidade relevante de clientes e ainda assim eles conseguem aumentar o faturamento da empresa. Mas afinal, o que diferencia uma empresa com poder de precificação e uma empresa sem poder de precificação? Basicamente, o diferencial do serviço ou produto que essa empresa oferece, o reconhecimento de marca, tá? Ou seja, essas três vantagens competitivas acabam conversando entre si. Temos exemplos de empresas que acabam subindo um pouco o preço e acabam perdendo grandes quantidades de clientes. Isso significa que esse tipo de empresa, essa companhia, está competindo por preço. Agora, se você fala de uma empresa como a Coca-Cola, que tem um grande poder de precificação, se ela aumentar um pouco o preço do seu produto, ela acaba aumentando drasticamente o seu faturamento e acaba não perdendo muitos clientes relevantes por conta disso. E para finalizar, a importância dessas três vantagens competitivas é que empresas que prestam serviços exclusivos, que têm o reconhecimento de marca e têm o poder de precificação, elas conseguem ter melhores margens, conseguem se destacar das suas outras concorrentes no seu setor e no seu segmento. O quarto passo é diversificar os seus investimentos. Construir uma carteira diversificada e bem estruturada entre classes de ativos distintas e ativos bem distribuídos é o que vai determinar o sucesso da sua carteira no longo prazo. A diversificação nada mais é do que uma técnica de gerenciamento de risco, que consiste em alocar o seu capital em aplicações financeiras que não sejam correlacionadas, ou seja, que não sejam influenciadas pelos mesmos fatores. Isso proporciona uma maior segurança e estabilidade na carteira para os investidores, de modo que o desempenho ruim de um determinado ativo, de uma determinada ação na sua carteira, não signifique perdas tão relevantes na sua carteira, porque você vai estar distribuindo ela muito bem aí e outros ativos na sua carteira vão estar subindo e compensando essa perda que você teve aqui nesse ativo. Em média, uma carteira bem diversificada vai te proporcionar mitigar o risco, diminuir a oscilação da sua carteira e possivelmente potencializar os ganhos da sua carteira. Podemos então, com esse conceito da diversificação, diversificar nossa carteira em três frentes. A primeira são as classes de ativos. Existem vários tipos de classes de ativos, como os fundos imobiliários, as ações, os ETF, os REITs, que são os primos dos fundos imobiliários lá dos Estados Unidos, cada um com as suas particularidades. Por exemplo, os fundos imobiliários, que distribuem bons dividendos mensalmente e possuem uma menor oscilação. Já as ações têm um potencial de valorização maior do que os fundos imobiliários e acabam oscilando mais por isso. E isso que é o interessante da diversificação. A gente consegue pegar cada particularidade de cada tipo de classe de ativo e pegar a melhor parte de cada um, aproveitar o potencial maior de valorização das ações, aproveitar esse potencial dos fundos imobiliários de pagar os dividendos mensalmente e ter uma menor oscilação. E assim a gente consegue se beneficiar dos diferentes tipos de classe de ativo e aproveitar o melhor que cada um tem a oferecer para diversificar a nossa carteira. A segunda forma que a gente pode diversificar é por meio de setores, que são basicamente os segmentos de atuação das empresas que a gente escolheu em carteira. Então, se a gente escolhe ações de diferentes setores, como por exemplo uma ação do setor de energia e uma ação do setor de saneamento, a gente consegue se blindar, de certa forma, de algum tipo de notícia ruim, de algum colapso em um determinado setor. Caso algum setor desses venha a colapsar, somente uma pequena parcela do seu patrimônio vai estar sendo exposta e afetada por esse segmento. Em compensação, a gente tem outros ativos de outros setores que podem compensar essa possível perda desse setor que colapsou. E essa é a importância de você também estar diversificado entre segmentos e setores. A terceira forma de diversificar a carteira é por meio das moedas e países distintos. Podemos observar nessa crise de 2020 uma grande valorização do dólar em relação às outras moedas de outros países, porque muitos investidores estrangeiros foram procurar abrigo e segurança no dólar por conta desse cenário tão incerto e dessa crise. Ou seja, quem manteve parte do seu patrimônio em dólar deixou de perder se tivesse só investido no seu país local e ganhou muito dinheiro justamente porque o dólar passou de R$ 4,00 para, no seu pico, em torno de R$ 5,80. Por isso que a diversificação não é somente minimizar os riscos da sua carteira, mas também potencializar os seus ganhos, como é o exemplo aí das pessoas que tinham parte do seu patrimônio exposto ao dólar. O quinto passo é fazer apostas regulares. Não ter essa frequência nos apostas pode custar muito caro lá na frente. Por isso, mesmo que você tenha pouco dinheiro, comece a desenvolver esse hábito de estar investindo semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente.
mas o importante é que você tenha essa consistência de estar investindo, essa regularidade. Ter frequência e trabalhar para cada vez mais estar aumentando os seus aportes é o que vai fazer real diferença no seu patrimônio no longo prazo e no crescimento do seu patrimônio. Se você chegou até aqui é porque você realmente está disposto a aprender e evoluir nos seus investimentos, e eu valorizo muito isso, então eu separei uma dica bônus para você, que foi um ponto crucial para o meu aprendizado nesse tempo de mercado que eu tenho e que eu acredito que vai ser muito valioso para você que está começando. Mas para eu saber que você chegou até aqui, quem é você, deixa aqui nos comentários, #vi até o final, que eu vou estar respondendo o seu comentário. A sexta dica, o bônus aqui, é a importância de ter o controle emocional. Quando se trata de dinheiro, muitas vezes as nossas ações, as nossas atitudes são movidas à ganância, a excesso de confiança, a medo, incerteza. Como investidor, na maioria das vezes você vai ter que tomar decisões difíceis em momentos complicados, incertos, de crise, ou até mesmo tomar atitudes diferentes em relação à maioria dos investidores, um certo movimento no mercado. Por isso que gerenciar suas emoções, entender como elas funcionam e te interferem no seu comportamento, será a base para você investir de maneira inteligente e mais segura, com mais confiança. Não é à toa que um dos investidores mais renomados da atualidade e o maior do mundo atualmente, o Warren Buffett, tem a inteligência emocional como uma das principais habilidades para o sucesso que ele conseguiu atingir como investidor. Dentre as famosas frases inéditas e épicas que ele tem para o nosso arsenal de frases, é a seguinte: o sucesso nos investimentos não tem a ver com QI. O que você precisa é do temperamento correto para evitar cair nas armadilhas de curto prazo que prejudicam a maioria dos investidores. Enfim, jovens, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi um vídeo que com certeza faria total diferença no meu início como investidor, e estou compartilhando aqui alguns ensinamentos que eu aprendi e um passo a passo que você precisa ter em mente para conseguir ter melhores resultados na bolsa de valores com foco aí no longo prazo. Espero que vocês tenham gostado. E agora é o seguinte, tem 2 vídeos aparecendo na sua tela. Um sou eu te recomendando e o outro é o YouTube. Vai lá assistir que com certeza vai te ajudar na sua jornada como investidor. Não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tamo junto, jovens!